Mais uma eliminação no Allianz Parque e revolta da torcida. O momento não é nada bom para Abel Ferreira no Palmeiras. E ele parece estar vivendo a sua fase mais turbulenta desde que iniciou sua vitoriosa trajetória no clube em 2020. Muitos ainda defendem a continuidade do trabalho do treinador português, inclusive a própria diretoria do Palmeiras, liderada por Leila Pereira e Anderson Barros. Mas nesse vídeo quero trazer uma outra visão, com 5 motivos para o Palmeiras considerar seriamente a troca de treinador. Número 1. Palmeiras não apresenta um bom futebol. O que eu vou falar agora não é só referente à temporada de 2025, e sim às temporadas de 2025, 2024 e 2023. Pegando essas últimas 3 temporadas, 2 temporadas e meia do trabalho do Abel, vocês podem perceber que o Palmeiras não é mais aquele mesmo Palmeiras que ele fez ser extremamente competitivo e multicampeão das 2 primeiras temporadas, 2020 e 2021, quando conquistou 2 Libertadores, a Copa do Brasil, em 2022 conquistou o Campeonato Brasileiro jogando muito bem. Só que de lá pra cá, o Palmeiras parece que piora a cada temporada. O time do Palmeiras é um time que hoje ele parece até mesmo mal treinado. É um time que não tem recurso de jogo, vive à base de chuveirinhos pra dentro da área. E se vocês pegarem as últimas 2 temporadas, em 2023 o Palmeiras só conseguiu ainda ser campeão brasileiro e brigar por esse título por conta do destaque individual que o Endrick teve na reta final. Em 2024, a mesma coisa. Só conseguiu ainda suspirar e brigar com o Botafogo pelo título por conta do destaque individual do Estevão, porque coletivamente o time não tem a mesma entrega faz muito tempo. E assim, no trabalho do Abel no Palmeiras, ele nunca foi um treinador conhecido por fazer o Palmeiras jogar um futebol bonito, vistoso. Acho que a única temporada em que isso realmente aconteceu foi na de 2022. Só que o Palmeiras nunca deixou de ser um time extremamente organizado, com defesa sólida, e tudo isso está sendo perdido. Os números provam isso. Eu separei alguns dados do SofaScore para mostrar para vocês. Aqui pegando primeiramente as estatísticas do Campeonato Brasileiro deste ano. Como vocês podem perceber, o Palmeiras tem uma média de 5 cruzamentos certos, precisos, por jogo, um número muito baixo, uma eficácia de apenas 25%. E o porquê disso? Porque como é um time que não tem recurso, não tem criação, a única jogada é você ficar jogando um monte de bola para dentro da área de maneira aleatória. Por isso, a eficiência aqui ela é tão baixa. Até mesmo o número de passes certos por jogo é muito baixo. Uma média de 328 passes certos por partida. Enquanto nós vemos outros times também de muito investimento no Brasil que conseguem superar a marca de 500, 600 passes por partida. O ataque também tem sido um problema. Com essa falta de criatividade, especialmente no meio-campo, o Palmeiras tem uma média de 1,3 gols marcados por jogo e uma conversão de apenas 10%. O Palmeiras antes era um time que dificilmente perdia, principalmente em casa. Agora, isso está se perdendo. Lembrando que você pode conferir mais estatísticas do Palmeiras, até dos jogos individualmente, lá no aplicativo SofaScore, que é o aplicativo que eu utilizo para pegar números aqui para o canal. Você pode utilizá-lo e baixá-lo de maneira totalmente gratuita agora, escaneando esse QR Code ou então clicando no primeiro link da descrição. Tô passando aqui no meio do vídeo para te lembrar, ainda não deixou o seu like nesse vídeo? Então deixa o seu like. E se não for inscrito, se inscreva também para não perder nenhuma novidade do canal. Não consegue ser competitivo como antes. O Palmeiras de 2020 e 2021 do Abel Ferreira, ele era conhecido justamente pela sua competitividade. Então o Palmeiras foi muito bem nas 2 Libertadores que venceu, depois foi semifinalista em 2022, fazia boas campanhas também na Copa do Brasil, chegou a vencer 3, 4 estaduais nos últimos anos. Só que com o passar do tempo, essa competitividade vem sendo perdida. Tanto que se vocês puxarem nos últimos anos, o Palmeiras tem sido eliminado por várias vezes, mesmo jogando na sua casa. Ontem foi eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil. No ano passado foi eliminado pelo Flamengo também na Copa do Brasil, pelo Botafogo na Libertadores. 2023, eliminado pelo São Paulo também em casa. 2022, eliminado pelo São Paulo em casa
na Copa do Brasil e pelo Atlético Paranaense na Libertadores. Ou seja, o Allianz Parque, que antes era uma fortaleza, também não consegue mais ter a mesma representatividade. Hoje, o Palmeiras resolver um jogo em casa é algo que não amedronta o adversário como amedrontava em outros momentos. Eu vejo uma ala, principalmente da imprensa, vendendo o discurso de que o Palmeiras tem uma mentalidade forte. Só que isso não é mais verdade. O elenco do Palmeiras já é completamente outro. E eu quero falar a respeito disso também. Escolhas equivocadas. Um dos pontos que mais tem chamado a atenção negativamente nesse trabalho recente do Abel são as suas escolhas equivocadas. Isso passa desde as escolhas das escalações até as substituições. Eu vou citar o jogo de ontem contra o Corinthians como exemplo porque é algo que está fresco. Por exemplo, no primeiro tempo ontem, ele foi prejudicado com a expulsão do Aníbal Moreno. Beleza. Só que o melhor jogador do Palmeiras, o único que estava tentando criar alguma coisa no primeiro tempo, era o Vitor Roque, que é um jogador de velocidade, de força física, e quando vai para o segundo tempo, ele tira justamente o Vitor Roque para colocar o Flaco Lopes, sendo que o Vitor Roque era um jogador que estava ali brigando praticamente sozinho contra 3, 4 jogadores do Corinthians. As escolhas nas escalações também chamam a atenção. Quem acompanhou a Copa do Mundo de Clubes sabe do que eu estou falando. Um dos melhores jogadores do Palmeiras, na medíocre campanha do Palmeiras, foi o Alan, que é um jogador das categorias de base. E aí, depois que a Copa do Mundo de Clubes acabou, o Abel simplesmente sumiu com o Alan. O Alan não volta mais para o time titular. E aí ele fica insistindo, por exemplo, no Facundo Torres, que já mostrou ser um jogador bem burocrático, bem mediano. O mesmo aconteceu por muito tempo na lateral direita, onde por quantos meses o Abel não insistiu no Marcos Rocha, mesmo com limitações físicas, tendo o Mike, que agora está no Santos, e tendo o Giai como opções. Então, essas escolhas, ao meu ver, também têm afetado bastante o funcionamento do time. O Abel, ao longo de toda a temporada, ele não consegue definir um time titular, dá continuidade a uma escalação sequer. Fracasso na reformulação do elenco. Se lembram que eu tinha falado que aquele Palmeiras de mentalidade forte de 2020 e 2021 não existe mais? Pois é, ele não existe mais porque o elenco é outro elenco também. Hoje o Palmeiras tem um elenco novo, que está sendo montado desde o ano passado, um elenco mais jovem. Então Vitor Roque acabou de chegar, Ramon Sousa acabou de chegar, você acabou de contratar nessa temporada Lucas Evangelista, Mikael, Bruno Fux e, em grande parte, essas contratações, elas têm o aval do Abel e são jogadores que, em sua maioria, não estão correspondendo. Alguns não têm, na minha opinião, nem nível para estar no Palmeiras, como, por exemplo, o zagueiro Mikael, que é completamente limitado. Então, por que eu digo que passa pelo Abel também esse fracasso na reformulação? Porque aquele time que venceu 2 Libertadores, Campeonato Brasileiro 2022, Copa do Brasil, não é mais o mesmo. Ali ele perdeu Gustavo Scarpa, Dudu, Rony, Felipe Melo, Luiz Adriano, enfim, vários jogadores que ajudaram o Palmeiras a ser competitivo e a ter essa mentalidade que para muitos era de um time inabalável. Então, se o Palmeiras dá o aval para trazer esses jogadores que não estão conseguindo manter o mesmo nível das peças anteriores, então ele está contribuindo para esse fracasso da nova safra. Sem contar a maneira como ele age com alguns jogadores da base. O Palmeiras teve vários jogadores de muito potencial na base nos últimos anos que foram pouco aproveitados por ele. Como o Kevin, que hoje está no Shakhtar Donetsk da Ucrânia, pronto para ser vendido para uma liga grande da Europa, um jogador que poderia ter rendido muito mais. Ele por muito tempo segurou o Endrick. Não se esqueçam que o Palmeiras caiu na Libertadores de 2023 para o Boca, em casa, com o Endrick no banco. Só colocou o Endrick no final da partida e o Endrick incendiou o jogo. Então não sei também o que ele tem com a base, que por muitas vezes ele deixa jogadores de potencial de lado para colocar em campo contratações que não têm correspondido. Desgaste com a torcida. Um outro ponto que eu acho que hoje pesa para uma saída do Abel é a questão do desgaste com a torcida. Desde que ele chegou, ele sempre teve muito moral com a torcida, até pelos títulos que ele conquistou, por vencer clássicos, jogos importantes, por ser um treinador realmente com muita participação. Só que você pega esses últimos 2 anos do Abel, são muito ruins, acumulando eliminações, campanhas ruins, um futebol bem abaixo do esperado para um time que investe tanto. E aí agora tem esse desgaste com a torcida, que ontem mesmo, no meio da eliminação para o Corinthians,
acabou mandando ele tomar caju, enfim, vocês já entenderam quais eram os xingamentos. Muitos torcedores gritando que o Palmeiras não precisava dele e ele aplaudindo, dizendo que estava ouvindo o que eles estavam falando. O Abel, ele é incontestavelmente o maior treinador da história do Palmeiras. Na história recente, ninguém conseguiu fazer o que ele fez e talvez demore muito para o Palmeiras encontrar um treinador que consiga ser tão competitivo e fazer um trabalho tão sólido quanto o dele. Mas é fato que o trabalho dele atual está em desgaste e não evolui em nada há muito tempo. Eu sou muito a favor da continuidade de treinadores no futebol brasileiro. E o Abel, ele é um baita exemplo de um trabalho longevo e bem-sucedido. Querendo ou não, são 4, 5 anos vitoriosos, com o Palmeiras sempre brigando pelas principais competições. Só que, como eu disse, chegou num estágio que o Palmeiras não apresenta mais evolução, não apresenta mais repertório, e o próprio Abel parece estar um pouco de saco cheio também. Por isso que eu defendo aqui a oportunidade de ele ir embora do clube antes que ele desgaste ainda mais a sua imagem, que é de uma história extremamente vitoriosa. Nem todo trabalho precisa ser de 15, 20 anos, como foi o do Alex Ferguson no Manchester United. Eu acho que o ciclo do Abel naturalmente está dando claros sinais de que chegou ao fim. Eu não estou cobrando aqui do Abel que ele ganhe todos os títulos com o Palmeiras, porque você tem no Brasil outros times qualificados como o Flamengo, o Botafogo, o Atlético Mineiro, o próprio Corinthians, o São Paulo, o Cruzeiro. Só que o que eu defendo é que o Palmeiras não está mais competindo da mesma maneira que competia. É praticamente impossível você cobrar que um treinador ou um time ganhe todos os títulos da temporada. Nem o Guardiola faz isso no City, nem o Ancelotti vinha fazendo no Real Madrid. Isso é normal. Só que o Palmeiras, com as condições que tem, poderia e deveria estar fazendo muito mais. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários. Você é da ala que defende a saída do Abel Ferreira do Palmeiras? Ou você acredita que ele ainda tem crédito e tem potencial, tem margem para melhorar o futebol do time? Não se esqueça de comentar. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. E se tiver gostado, deixa o like, se inscreva e compartilhe. Então é isso, galera. Tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!